Olá! Vamos começar mais uma semana com os 10 minutos com a Ana. E hoje eu vou falar, na verdade eu vou responder uma série de mensagens aí que eu recebi no final de semana, referente ao que a gente conversou nos 10 minutos com a Ana de sexta-feira, onde eu dei uma dica aí, dei algumas dicas, né? Como você consegue rechear um bolo de uma forma que deixa ele mais estruturado e usar um recheio mais cremoso. E aí várias pessoas me mandaram mensagem perguntando sobre o bolo com pasta americana, se dá para usar essa mesma técnica para um bolo com pasta americana, que é fazer a cinta lá. E em relação ao recheio, se pode usar os mesmos recheios que usa aí para bolo com chantilly. Bom, se você olhar na playlist aí, vai ter uns 10 minutos com a Ana em que eu dei dicas sobre bolo com pasta americana. Então, se você não viu, volta lá. Quem sabe aí eu não consigo tirar outras dúvidas que você tem em relação a bolo com pasta americana. E hoje eu vou focar especificamente nessa questão do recheio para bolos com pasta americana, tá? Então, vamos lá. Bom, é diferente, né? Os recheios que você usa, nem todos os recheios que você usa num bolo coberto com chantilly, você pode usar, ou pelo menos deve usar, num bolo com pasta americana. Por quê? Bom, o chantilly, quando a gente cobre o bolo, né, ele é poroso. Então, ele tem essa troca com o ambiente, ele não abafa o bolo. Começa daí, né? E o bolo com chantilly é um bolo para se conservar em geladeira. Então, você tem uma maior liberdade aí de usar recheios com frutas. Claro que aí o que vai mudar é a validade dele, né? Frutas frescas, você pode usar um recheio mais cremoso, né? Porque a conservação dele é na geladeira, então tá tudo bem. Agora, um bolo com pasta americana, esse tipo de bolo, normalmente a conservação dele, antes, claro, né? De partir ele, de usar aí, né? Na festa e tudo, ele deve, né? A conservação deve, eu nunca falo, tem que ser, né? Porque é aquela coisa, dependendo, tem pessoas que falam assim, eu conservo meu bolo com pasta americana na geladeira e não tem problema algum. Sim, tudo bem. Os ingleses também conservam, mas tem toda uma técnica para fazer isso. Não é simplesmente como um bolo de chantilly que você bota na geladeira e pronto. Não, o bolo com pasta americana é para se conservar na geladeira, e a gente pode falar sobre isso amanhã, né? Para não ficar muito longo aqui. Ele tem os cuidados, tá? Então, tem que ter uns cuidados para se conservar em geladeira. Então, é um bolo que, normalmente, ele não se conserva em geladeira. É para se conservar em temperatura ambiente. Então, ele requer alguns cuidados aí, né? Então, em relação aos recheios aí, o bolo com pasta americana, primeiro que a pasta americana, quando a gente coloca, ela é feita de açúcar. A base dela é açúcar. Então, quando a gente coloca no bolo, ela tá maleável e tudo. Com o tempo, ela vai firmar, né? Ela endurece. E aí, o que acontece? Ela abafa o bolo. Então, o bolo coberto com pasta americana é bem diferente do bolo coberto com chantilly, né? Que é poroso, que tem essa troca com o ambiente. O de pasta americana já não tem. Principalmente se você usa uma cobertura grossa de pasta americana, né? Ele não tem essa troca, então ele abafa o bolo. Então, daí já começa o primeiro problema, né? Em questão de recheio. Você não tem, né, muitas opções igual no chantilly, que você pode, né, você tem um leque de opções aí de recheios. No recheio, né, recheios para bolo com pasta americana, você tem que ter alguns cuidados aí. E normalmente se usa recheios cozidos. O que são recheios cozidos? Tipo, um creme, né? E aí, nesse caso também, o creme de confeiteiro tradicional também não é o ideal, né? Porque o creme de confeiteiro tradicional, né? O custard cream, por exemplo, ele também tem uma conservação, né, um período aí de validade também curto, né, em relação a outros recheios. Então, não se deve, se for o tradicional, não é aconselhável. Mas recheios cozidos, né? Então, tipo, base de brigadeiro, recheios aí com leite condensado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque eu vejo pessoas usando recheios que faz tipo um mousse, né? É aí que se usa leite, né, creme de leite, que não vai
na geladeira, né, o bolo. Então, tem que tomar cuidado. Esse tipo de recheio não é aconselhável usar para bolos com pasta americana, tá? Então, são recheios cozidos e ganache. Ganache é ótima, né, para você usar no bolo com pasta americana. Mesmo a ganache, você usando um creme de leite fresco, mas ela tem uma validade aí, dependendo das condições, a gente já falou muito sobre isso, né, sobre validade. Eu tenho muito receio quando eu falo validades assim, porque vai depender muito, né, das suas condições aí, e de preparo, de ambiente, de tudo. Então, assim, mas a ganache, né, com todos os cuidados aí, ela pode durar até 3 dias fora da geladeira, tá? Então, dá para você trabalhar muito bem com a ganache num bolo com pasta americana. E, gente, você tendo uma base, tipo, com brigadeiro, né, a base de brigadeiro, que é um recheio à base de leite condensado, cozido, e uma base de ganache, né, e doce de leite. Meu Deus, você tem aí uma infinidade de opções de recheios, de sabores aí, diferentes aí de recheio, que você pode trabalhar com essas 3 bases, tá? Então, quer fazer um bolo, né, com tipo uma mousse, quer fazer um bolo com recheio, com frutas frescas e tudo, não opte pelo bolo com pasta americana. Faça um bolo aí com chantilly, um bolo com buttercream, que aí são bolos que se conservam na geladeira e aí tudo bem, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, ok? Nos bolos aí com pasta americana. Não é que eles têm uma tendência a azedar, né? A perecer, né? Mais rápido. Então, não é que vai acontecer. Pode ser que não aconteça, mas é sorte. Eu, Ana, detesto contar com sorte. Detesto. O que eu puder eliminar de problema na minha vida, eu elimino. Tá? Então é questão assim de consciência mesmo, de você trabalhar com segurança, como eu sempre falo, né? Quanto mais segurança você trabalhar, e com segurança em todos os aspectos, né? É melhor, tá? Então eu opto sempre por isso. Então eu prefiro não correr riscos. Eu, Ana, prefiro não correr risco. Tem pessoas que falam, vou arriscar, né? Vou correr esse risco e tudo bem. Se der errado, aí tem que pensar nas consequências e se você tá disposta a arcar com as consequências, que muitas vezes são pesadas, né? Então, tem consequências que eu prefiro, sinceramente, né, não arriscar, né? Ter que arcar com isso. Então, é uma opção aí. Mas, então, né, você tem essas bases aí, você pode trabalhar muito bem. Então, você pode usar frutas secas, né, aí para bolos, né, misturado com recheios, né, tipo nozes, né, então as nozes, amêndoas, né, aí macadâmia, amendoim, pistache, tudo, dos frutos secos, né? Quando eu falo em frutas secas, normalmente eu tô me referindo às frutas mesmo. Então, quando você compra um mix, tem blueberry, tem morango, né? Tem abacaxi, né? Seco, tá? Agora, passas, né? Ameixa. E os frutos secos, normalmente, quando eu falo, os meus alunos já estão acostumados, eu me refiro, né, a esses frutos aí, né? Tipo nozes, né? E quando a gente fala nozes aí, a gente se refere a todos todo esse grupo aí, né? As próprias nozes, as nozes pecan, amendoim, castanha de caju, pistache, macadâmia, né? Avelãs e assim vai, tá? Então dá para você brincar bastante, né, com esses sabores. Então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa é a questão de molhar o bolo, tá? Sexta-feira eu falei, né? Porque o meu foco foi a cinta lá, a dica era em relação a isso, né? Mas, por exemplo, no caso da Pri, né, que ela fala que ela montou o bolo e o bolo desmoronou, um outro problema que pode acontecer é a questão do molhar o bolo, né? A quantidade de calda que se coloca. Tem muitas pessoas que falam assim, eu gosto de bolo bem molhado. Esse bem molhado tem um limite. E você que faz o bolo tem que saber o limite. Vai depender muito do tipo de massa que você faz, mesmo que você faça um sponge cake, mesmo que você faça um pão de ló, né? Cada um tem uma receita aí, né? Você tem que conhecer a sua massa. Por quê? Porque o tipo, né? A forma como a massa tá aerada, ou seja, os buraquinhos lá da massa, né? Isso vai interferir, né? Na hora de você colocar uma calda. Então, tipo, se é uma massa esponjosa aí, que ela ficou muito aerada, com as bolhas, né, maiores aí de ar e tudo, ela vai absorver mais calda.
né? Se é um bolo, né, que as bolinhas de ar, né, são menores, que é o ideal, né, aí ela vai absorver menos. Então, depende muito da estrutura da sua massa para você ter essa noção da quantidade de calda. Então, o ideal é cada um ver aí, conhecer a sua massa, o seu tipo de massa, para ver também quanto que você pode molhar aí a sua massa, quanto que ela suporta, tá? Então, tome muito cuidado, porque isso também é uma forma, né, e é um problema muito sério, né, de desmoronamento aí de bolos, que eu ouço muitas pessoas, né, se queixarem, tá? Então, o recheio, para bolo com pasta americana, ele não deve ser muito mole, cremoso. Num bolo com chantilly, você pode usar um recheio mais cremoso. No bolo com pasta americana, né, ele deve ser um recheio mais firme, mas também não precisa ser tão firme, mas ele deve ter uma estrutura melhor aí, né, para poder suportar aí, né, e quando você montar o seu bolo, ele ficar bem estruturado aí, né, a questão da massa, recheio, e a calda também. Eu sempre falo, né, a quantidade de calda que você usa no bolo com pasta americana não é a mesma que você pode usar no bolo com chantilly. Eu vejo pessoas falando também, no bolo com pasta americana eu consigo molhar bem o meu bolo. Tem que ver que bem é esse, né, essa quantidade e a massa, o tipo de massa que se usa, como eu falei. Então, tem que tomar cuidado também com isso, tá? Pensa, gente, que a pasta americana, ela pesa, não é como o chantilly que é levinho. Ela é pesada. Quando você bota no seu bolo, ele sente o peso, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que ser uma massa realmente bem estruturada. E aí você pode perguntar, então pão de ló não dá para fazer, para usar para montar um bolo com pasta americana? Dá, depende da receita. A minha, por exemplo, que eu ensino no curso aí, né, a minha massa de pão de ló, ela foi desenvolvida exatamente para suportar qualquer tipo de cobertura, inclusive pasta americana. Então, ela suporta. Por que suporta? Porque ela é uma massa bem estruturada, né? Os ingredientes, a proporção dos ingredientes, eles tá bem equilibrado. Então, eu consigo, e aí o método também de fazer, né? Então, eu consigo uma massa bem estruturada, né? Ela é macia, ela é leve, como um pão de ló deve ser, e ela consegue, então, no meu curso, por exemplo, de bolo com pasta americana, eu ensino exatamente a mesma massa que eu ensino no meu curso de bolo com chantilly, que é a minha receita, né, de pão de ló aí, que eu ensino, né, nos cursos aí, que ela suporta qualquer tipo. No meu curso de bolo espatulado também, né, do buttercream, por exemplo, também, né, você pode usar a mesma massa, ou aí, no caso, uma massa mais amanteigada, no caso do buttercream, porque, né, a questão, né, também da cobertura e aquela coisa assim, o tradicional, né, do bolo. Mas você pode sim usar uma massa de pão de ló para fazer, né, para cobrir um bolo com pasta americana, tá? Então, questão do recheio é isso. E aí o ideal é fazer a cinta, né? No curso eu ensino um creme, né, que me dá uma base boa para fazer a cinta para o bolo com pasta americana, mas poderia ser uma ganache, como eu falei para vocês, poderia ser, né, um brigadeiro mais firme, dá para usar, né? Mas eu ensino esse creme aí porque eu uso ele também para servir de colinha para pasta americana, né? Porque precisa, na hora que você vai cobrir o bolo com pasta americana, tem que ter alguma coisa que cole a massa com a pasta, porque senão ela não cola, né? Então dá para usar o próprio recheio? Dá, mas eu gosto de usar esse creme, como eu falo para os alunos, explico por quê. Porque um bolo com pasta americana, ele normalmente tende a ser um bolo mais seco, né? Justamente porque ele não dá para molhar, né, tem um limite aí, né, o recheio também, né, ele é um pouco mais firme, então tem todas essas características aí, e aí esse creme que eu ensino, ele dá essa umidade na massa, ele promove essa umidade aí a mais na massa, então por isso que eu gosto, e ele consegue nivelar bem, né, o bolo. Então qualquer buraquinho, qualquer imperfeição que tenha no bolo, esse creme, ele se molda a massa e ele consegue assim cobrir perfeitamente, porque quando a gente vai, diferente do chantilly, né, gente, o chantilly, com o próprio chantilly, você consegue esconder qualquer imperfeição de uma massa aí, né? No bolo com pasta americana, não. Quando você coloca a pasta americana, ela se molda
né, aquele objeto que você tá colocando lá, que tá, né, por baixo. Então, se ele tem um buraquinho, ela vai se moldar e ela vai aparecer, né, esse buraquinho. Então, com esse creme você consegue, tá, ter o seu bolo perfeito aí para quando você colocar a massa, né, a pasta americana aí, ele consegue ficar retinho, totalmente liso, sem imperfeição alguma, ok? Mas você pode usar, né, a ganache é ideal também aí para você usar no bolo com pasta americana para fazer essa cinta. Então é perfeito, tá? E ela segura bem. Então sempre tenho em mente que bolo com pasta americana, ele é pesado. A pasta americana pesa. Então toda hora, né, quando você for montar um bolo com pasta americana, lembre disso, né, que ele vai pesar. Então tem que ter uma boa estrutura, né, de massa, de recheio, de quantidade de calda aí para poder você não ter problema aí com o seu bolo depois de montado, e principalmente na hora do transporte, ou quando o cliente, por exemplo, for colocar na mesa ou for partir. Eu recebo muitas mensagens das pessoas falando isso, que recebeu muita reclamação, né, porque na hora que foi partir o bolo desmoronou, né? Não é para isso, né? O mesmo bolo com pasta americana, ela sendo mais firme, na hora que você corta, se ele tá bem estruturado, bem montadinho, você consegue ver as camadinhas lá perfeitas, tá? E a ideia é exatamente essa, ok? Então, eu espero ter ajudado aí, né, com essas dicas, tá? E qualquer coisa vão falando e a gente vai, né, destrinchando aqui os assuntos durante a semana aí, nos 10 minutos com a Ana. Então, gente, boa semana aí pra vocês e até amanhã.